Você já sentiu que existe algo dentro de você que não se encaixa na vida comum que a maioria das pessoas aceita viver? Mesmo quando tudo parece normal por fora, existe um incômodo silencioso por dentro. Uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras, críticas constantes ou insegurança sobre o futuro. Ainda assim, algo insiste em dizer que essa não é a sua versão final, que você não nasceu apenas para sobreviver, pagar contas e repetir os mesmos dias. Isso não é imaginação e definitivamente não é acaso. A Bíblia ensina em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso revela uma verdade profunda. Antes que qualquer coisa mude fora, algo precisa mudar dentro. A prosperidade começa na mente, se fortalece na fé e se manifesta na ação. Neste vídeo, você vai conhecer 4 sinais claros de que a prosperidade já começou a se mover na sua vida, mesmo que você ainda não tenha percebido conscientemente. Esses sinais não aparecem de forma barulhenta. Eles surgem de maneira silenciosa, preparando você para um novo nível. Se algum deles fizer sentido para você, é porque existe algo maior sendo preparado. Agora vamos direto ao primeiro sinal. Sinal 1. O inconformismo com a vida comum. Existe um momento em que a pessoa percebe que está vivendo no automático. Acorda, trabalha, paga contas, dorme e repete. Os dias passam, os meses passam e tudo parece igual. Porém, por dentro, algo começa a incomodar. Surge uma pergunta silenciosa. É só isso? Esse questionamento não é fraqueza. É o primeiro grande sinal de prosperidade. Pessoas destinadas a crescer não conseguem se acomodar por muito tempo. Elas até tentam se encaixar, mas algo dentro delas sempre pede mais. Esse inconformismo não é ingratidão, é consciência. É perceber que existe um potencial sendo desperdiçado. Aceitar pouco começa a doer mais do que arriscar. Napoleon Hill ensinava que toda grande conquista nasce de um desejo ardente. Esse desejo surge exatamente do inconformismo. Ele incomoda, tira o conforto, gera ansiedade e até medo, mas também empurra para frente. Quem se conforma aceita o básico. Quem se inconforma busca o extraordinário. Observe a história de pessoas prósperas. Todas, sem exceção, passaram por esse momento. Elas não aceitaram a vida comum como destino final. O mundo pode até chamar isso de ambição, mas na verdade é alinhamento com propósito. Muitas pessoas tentam calar essa voz interior. Quando o desejo de mudança aparece, surgem as desculpas. Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de apoio. Pessoas prósperas não se escondem atrás dessas justificativas. Elas entendem que não podem mudar o passado, mas podem construir um futuro diferente. A Bíblia reforça isso em Romanos 12:2, quando diz: para não nos conformarmos com este mundo, mas renovarmos a mente. Prosperidade começa exatamente aí, na recusa em aceitar menos do que aquilo para o qual você nasceu. Sinal 2. Você começa a pensar diferente da maioria. O segundo sinal é sutil, mas poderoso. Você começa a perceber que pensa diferente das pessoas ao seu redor. Assuntos que antes pareciam normais passam a soar vazios. Conversas superficiais já não te satisfazem. Enquanto a maioria reclama, você começa a refletir. Enquanto muitos culpam o sistema, você começa a se perguntar: o que eu posso fazer diferente? Pessoas prósperas não seguem a multidão. Elas observam padrões. Elas entendem que se fizerem exatamente o que todo mundo faz, terão exatamente os mesmos resultados. Você começa a questionar crenças antigas sobre dinheiro,
sucesso e merecimento. Aquilo que te ensinaram como realidade passa a parecer uma limitação mental. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa quando a mente rompe com o pensamento coletivo. Prosperidade exige visão própria, exige coragem para pensar fora do padrão. Esse sinal costuma trazer isolamento. Nem todos vão te entender. Algumas pessoas vão dizer que você está mudando, ficando estranho ou ambicioso demais. Mas, na verdade, você está apenas despertando. Esse despertar muda suas escolhas. Você passa a valorizar conhecimento, crescimento e disciplina. O entretenimento vazio perde espaço. O tempo começa a ser visto como ativo valioso. Pensar diferente é perigoso para quem vive acomodado, mas essencial para quem prospera. Sinal 3. Você passa por períodos de solidão e silêncio. O terceiro sinal costuma confundir muita gente. Quando a prosperidade começa a se formar, muitas pessoas entram em períodos de afastamento. Amizades se perdem, ambientes deixam de fazer sentido. O silêncio aumenta. Isso não é castigo, é preparação. Toda transformação exige isolamento em algum nível. É no silêncio que a mente se reorganiza. É longe do barulho que a visão se clareia. Jesus se retirava para orar. Grandes líderes se afastavam antes de grandes decisões. Pessoas prósperas passam por esse mesmo processo. Durante esse período, você começa a ouvir mais a própria consciência. Começa a enxergar erros antigos. Começa a amadurecer emocionalmente. Muitos interpretam essa fase como solidão ou abandono, mas na verdade é alinhamento. Deus remove distrações para fortalecer o foco. Se você está vivendo um momento em que se sente deslocado, menos conectado a certas pessoas e mais conectado a si mesmo, isso é um sinal claro de crescimento. Prosperidade exige estrutura interna, e isso só se constrói no silêncio. Sinal 4. Sua relação com o dinheiro começa a mudar. O quarto sinal é decisivo. Sua relação com o dinheiro começa a mudar. Você passa a enxergar o dinheiro não como um fim, mas como uma ferramenta. Antes, o dinheiro sumia sem explicação. Agora você começa a prestar atenção. Começa a querer organizar, aprender, entender. Você percebe que prosperar não é ganhar muito e gastar tudo. É saber administrar, multiplicar e proteger. Pessoas prósperas respeitam o dinheiro. Não o idolatram, mas também não o tratam com descuido. Elas entendem que dinheiro é energia e responde à consciência de quem o administra. Você passa a buscar educação financeira, novas fontes de renda, oportunidades de crescimento. Mesmo ganhando pouco, sua mentalidade já não é pequena. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Prosperidade começa na forma como você lida com o pouco. Esse sinal mostra que sua mente já está se preparando para sustentar níveis maiores. Porque não adianta receber muito se a mentalidade continua escassa. Quando esse entendimento chega, o fluxo começa a mudar.